Bom, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias no texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 a 16. Já dando um spoiler ali, né? Amém? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, os que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para falar aos nossos corações, Senhor. Que possamos ter os nossos corações abertos, Senhor, ouvidos atentos, Senhor, e que, mais do que isso, Senhor, possamos viver essas verdades, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Paulo, ele escreve a carta de Filipenses para os irmãos que estavam em Filipos, né, com um coração cheio de gratidão. Ele havia recebido um auxílio desses irmãos enquanto ele estava ali ainda sofrendo perseguições, estava em cadeias, e ele não se sentiu esquecido, abandonado por causa do amor desses irmãos que foi manifesto. No meio da carta ele fala ele entra em alguns tópicos muito interessantes, e um deles me chama a atenção em particular, né, que ele fala sobre o sentimento de Cristo, né, como ele se humilhou, como ele se esvaziou de si mesmo, né, como ele se entrega na cruz e como ele foi glorificado, né. E é nesse espírito que ele vem de encontro com os irmãos que estavam em Filipos, né, e que se a gente for abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a gente vai encontrar o seguinte versículo, que ele fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tem todo o sofrimento de Jesus Cristo no coração, né, tudo isso em mente, e de repente ele olha para os irmãos e fala assim: eu estou muito alegre pelo que Deus tem feito em vocês, mas essa boa obra que Deus já começou, Ele vai completá-la, né? E é sobre essa jornada de fé que Paulo encoraja os irmãos em Filipos, né? Que eu quero conversar com vocês hoje, que eu quero que vocês parem para pensar no que é essa jornada de fé, o que é essa caminhada cristã, né? E esse capítulo 3, eu acho que para mim é o auge desse ensino dele, sabe? Ele dá todas as bases do que é esse viver, o que é essa caminhada de fé que nós ingressamos. Vamos começar? Eu queria começar com os versículos de 7 a 8, eu vou fazer uma releitura aqui. Diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
A caminhada cristã, ela começa no momento que nós cremos em Jesus, né? No momento que eu reconheço que Ele é Deus e que Ele é a única pessoa, o único Deus que pode me salvar, que pode me dar vida eterna, e eu coloco nele toda a minha esperança, a minha certeza, eu conheço a Jesus, eu recebo Jesus Cristo na minha vida. E a gente pensa sobre esse aspecto de conhecer a Jesus nesse primeiro momento, sobre aspectos corretos até, quando a gente fala, a gente busca lembrar da nossa maldade, quando a gente lembra do nosso pecado, quando a gente lembra do que nós fazíamos, da nossa vida como era imersa em sentimentos pecaminosos, em desejos egoístas, a vontade da nossa carne, tudo aquilo que a gente se esforçava para viver, para estar ali tendo o nosso próprio prazer. E quando a gente conhece Jesus, de repente aquilo já não tem o mesmo valor, a gente já não tem aquele mesmo sentido. E Paulo, já logo de cara, ele trata desse aspecto, de que ele conheceu a Jesus, e agora até mesmo aquilo que ele considerava lucro, ou seja, até mesmo aquilo que era bom para ele, que ele achava que era uma coisa boa, ele já considera como nada. O ponto é que, quando nós conhecemos a Cristo, não somente a nossa vida de pecado perde o seu valor, mas também a nossa própria justiça. Aquilo que eu achava que era bom, o meu bom caráter, as coisas que eu praticava, sou um bom cidadão, né? Eu sou fiel à minha esposa, eu mantenho a minha casa em ordem, eu não roubo. Eu queria ler com vocês em Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 6, diz assim, Paulo falando, tá? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Olha só, Paulo, mais do que qualquer um dos outros que estavam ali em Filipos, ou grande maioria, ou parte da comunidade judaica da época, ele podia se considerar alguma coisa, né? Ele era discípulo do maior dos mestres fariseu que tinha na época, Gamaliel, né? Gamaliel. Era considerado um prodígio, né? Tanto que na morte de Estevão eles estavam lá e olhavam para ele, procurando a aprovação dele para apedrejá-lo ou não. E ele dá ali o seu consentimento. Era judeu, que já era um motivo de grande orgulho para ele, porque o judeu era o povo escolhido por Deus, e na época ele se considerava o único povo aceito por Deus, e eram até Jesus, né? Então ele tinha todo esse sentimento de justiça. E olha o que ele escreve: eu considero como nada. O que para mim era lucro, agora é nada. Quando nós conhecemos a Jesus, toda a nossa justiça deve ser deixada para trás. Não há mais espaço para eu achar que eu sou merecedor de alguma coisa. Não há mais espaço para eu colocar a minha esperança em algum outro alicerce, em alguma outra forma, alguma justiça minha, para que eu seja salvo. Só há Jesus. E ele enfatiza, né, que ele não somente considerou que era lucro como perda, mas ele colocou tudo isso num pacote, ou seja, tudo que ele era, junto com o bom caráter dele, junto com o mau caráter dele, todas as falhas, o passado dele de perseguidor de Cristo, todos os pecados ele colocou num pacote e falou assim: considero todas as coisas como nada, mediante o conhecimento de Cristo. Esse é o primeiro passo da nossa vida cristã.
E é um sentimento que nós devemos ter no coração. Mateus capítulo 13, no versículo 44, Jesus ele fala uma parábola bem curtinha, mas muito interessante. Ele diz assim, ó, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Quando nós conhecemos a Cristo, nós devemos deixar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós acreditávamos, todos o nosso conjunto de valores, deixá-lo para trás para poder ganhar a Cristo. Não há como caminhar, não há como prosseguir essa jornada de fé carregando meio pacote, ou então trazendo aquelas partes boas, ou então tentando fazer alguma espécie de ajuste, né? Pô, isso aqui é bom. Não. Eu preciso, mediante o conhecimento de Cristo, nós precisamos reconhecer em nós como somos maus. Como nada tem valor diante do conhecimento de Jesus Cristo. E nós, antes de Jesus Cristo, nós não éramos capazes de ver nada disso. Vou fazer a leitura de duas passagens. Uma que está em João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Isaías 9:2 fala assim, ó, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Jesus Cristo é essa luz. E nós éramos esse povo que caminhava sob sombras de morte. A luz, ela brilha em nós quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E aí nós somos capazes de enxergar toda a nossa maldade, toda a nossa incapacidade. E se em algum momento nós não pensamos assim, nós não vivemos assim, estamos fazendo isso errado. A gente, é um sinal fortíssimo, para não dizer claro, de que não conhecemos a Jesus. Estamos vivendo um evangelho meia boca, que não pode salvar, porque ainda estamos confiando em nós mesmos, então confiando em boas obras, confiando em qualquer outra coisa. Mas é necessário crer somente em Jesus Cristo, colocar somente nele o nosso tesouro. Ele precisa ser o nosso maior valor. Amém? Versículo 9 fala: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É romano, é engraçado, ele fala, né, sobre toda aquela confiança que ele podia ter, e de repente ele pega e fala assim, mas eu quero ser encontrado em Jesus. E é o sentimento que nós precisamos ter. Ser encontrado em Jesus fala de dependência, de saber que só estamos salvos porque estamos nele. Não baseado mais em mim, mas baseado em Jesus. O perigo de carregar consigo meio tesouro, vou pegar essa parte de mim que era boa aqui, é que cedo ou tarde nós vamos falhar. Uma hora nós vamos falhar e vamos falhar miseravelmente. Porque somos falhos, é isso que fazemos, falhamos. Só que, quando nós estamos em Jesus, não há essa falha. Só temos a certeza, a segurança, de que é por causa dele
porque eu sou salvo. Não é porque eu sou bom, ou porque eu acho que eu sou bom, mas é porque Jesus é bom. Porque Jesus me amou. Porque Jesus se entregou numa cruz por mim. E aí, quando eu sou acusado, eu falo, ó, você pode me acusar o quanto você quiser, não se trata mais de mim. É sobre Jesus. É em Jesus que eu sou justificado, sabe? E é interessante que a gente está aprendendo sobre Romanos, na escola de ministérios, né? E a gente está falando muito sobre isso. E mesmo assim, é um assunto que não dá para se esgotar, né? Eu vou dar uma pincelada aqui, depois o Celso vai reclamar que eu falei pouco. Olha só, ele fala assim, ó, não mais na justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, que procede de Deus e se baseia na fé. Vamos lá. Agora que eu creio em Jesus, que eu sou encontrado nele, quando eu sou acusado, a minha justiça já não está baseada no meu ato de bondade ou maldade, nas minhas qualidades ou nos meus defeitos. Agora a minha justiça, o fato de eu ser inocente, o fato de eu ser declarado sem culpa, está baseado em quem Jesus é. Essa justiça, ela vem de Deus. Ele me justificou, não eu me justifiquei. Deus me justificou. E essa justiça chega até mim através da fé que eu coloco em Jesus Cristo. Ela vem para mim através da minha esperança e certeza de que é Ele que me justifica, é Ele que pode me salvar e Ele que me ama. Agora, até mesmo essa fé que eu coloco nele é provisão de Deus para a minha vida. Ou seja, eu não fiz nada. Eu estava no lugar certo, na hora certa e escolhido pela pessoa certa, Jesus. Essa é a justiça que nós encontramos em Deus. Uma justiça que já não é mais sobre mim. Uma justiça onde eu não mais sou o réu. Jesus se fez réu. É libertador. É libertador eu não ter que olhar para mim mesmo. É libertador eu não ter que pensar que de alguma forma eu serei condenado. Porque Jesus é a própria perfeição de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E isso tudo a gente recebe simplesmente no momento que a gente fala, eu creio. Esse é o primeiro e grande passo da caminhada cristã. Capítulo 2 de Efésios, versículo 8, ele fala assim, ó: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Só para dizer que não são as minhas palavras. E tem um versículo que para mim é marcante no livro de Efésios. Tem um versículo que, por incrível que pareça, até pouco tempo atrás, apesar de ser bom o sentido com o qual eu interpretava ele, fazendo o estudo sobre esse livro de uma maneira mais aprofundada, eu cheguei a um significado ainda mais profundo sobre ele. Efésios 4:4 fala assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu pensava nisso sobre, eu tenho que ter um coração feliz, grato, né? Amém, joinha. Só que é muito mais do que isso. Alegrem-se no Senhor. Novamente vos direi, alegrem-se. Significa confie e exultem somente no Senhor. Novamente vos direi, confie somente no Senhor. Livre-se de toda autoconfiança, de toda autossuficiência. Abandone isso. Esse caminho vai te levar à tristeza, à decepção,
Cedo ou tarde você vai olhar e falar assim: meu Deus, como eu pude? Mas quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós somente nele colocamos a nossa alegria, a nossa certeza, por mais que eu falhe, eu ainda me alegrarei, porque eu sei que eu sou nele justificado, porque que eu sei, nele eu sou santificado, nele eu sou perdoado, nele eu sou aceito. Alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Abandone tudo o que você é e alegre-se no Senhor. Amém, igreja? Agora que a gente vai entrar no versículos 10 a 11, diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí eu falei, mas, Paulo não falou que tinha conhecido Jesus? Como é que ele fala que ele quer conhecer a Jesus? Novamente. Tem alguma coisa errada aí, né? Paulo está falando sobre o que eu chamo de segundo passo da vida cristã. O chamado à maturidade. Esse dia eu estava mexendo no Facebook e eu vi lá mandaram para mim, daqueles memes, né? Aí estava, grande campanha 2018, né? O ano de Estevão na sua vida, venha receber uma pedrada. Grande campanha. Quem ia participar desse culto aí? Não imaginei que fosse tanto sucesso assim. A gente pensa em seguir a Cristo, a gente fala, nossa, Jesus é tudo na minha vida, eu quero ser como tu, Senhor, quero ser como tu. Vai, mãozinha para cima, mãozinha do louvor, vai longe. Só que a gente pensa em ser como Jesus de uma forma meio abstrata, né? Muito diferente do que é a verdade, do que é ser igual a Jesus. A gente pensa em ser a Jesus, né? Como eu preciso ser mais manso, minha vida vai ser só uma vida boa, né? Eu vou ser cheio de poder, eu vou falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e o mundo vai para lá, e coisas do tipo. Só que Paulo, tinha alguma coisa muito errada com esse Paulo. Ele olha para Jesus e ele fala assim, eu quero conhecer Jesus, né? O poder da sua ressurreição, mas eu quero participar dos seus sofrimentos. Glória. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Tá aí. Paulo não era nenhum sadomasoquista. Ele não estava pedindo para sofrer, para passar dor em vão, né? Paulo estava falando de um princípio que o Espírito Santo revela a ele de uma forma tão gloriosa, tão profunda, de que se ele quer experimentar a ressurreição de Jesus Cristo, ele precisa participar da morte de Jesus Cristo na cruz. No capítulo 5 de João, versículos 24 a 25, ele fala assim, Jesus fala assim, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Fala, sim, do primeiro momento que nós aceitamos, nós passamos da morte para a vida. Só que essa transição, ela acontece
Imediatamente, sim, nós passamos da morte para a vida, mas a carne está aqui. E agora, a gente entra naquele versículo que fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e follow me. Aí siga-me. Não tem como a gente experimentar a redenção se não estivermos mortos, se nós não crucificarmos a nossa carne. Toda a nossa natureza precisa ser levada até a cruz. E olha só, Jesus fala: tome a sua cruz. É ação nossa, tome. Pegue a sua cruz e coloque lá, junto com Jesus naquela cruz, toda a sua carne, toda a sua velha natureza. E isso, novamente, é o pacote inteiro. É a sua justiça. É o seu pecado. São as suas boas obras, são as suas más obras. É a sua carne, é você. Filipenses 2, do 5 até o 11, fala assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, ele se esvaziou. Ele não considerou que ser igual a Deus fosse alguma coisa que ele se devesse apegar, que se devesse se agarrar, se ele ser Deus fosse. Mas antes ele pegou e se fez carne e veio por amor a mim, por amor a você, em obediência a Deus, e se entregou ao pior tipo de morte, a morte de cruz. Por causa disso, ele foi glorificado e recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Eu e você, como cristãos, como pessoas que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, precisamos experimentar essa obediência, de levar até a morte de cruz todo o nosso velho eu, toda a nossa justiça, toda a nossa imundícia, e deixá-la lá na cruz, aos pés de Deus, aos pés de Jesus, para que naquele dia nós experimentemos a ressurreição, nós experimentemos a nossa redenção, o nosso corpo glorificado. É necessário que esse corpo, essa carne morra, para que nós também sejamos glorificados. Não estou dizendo que de alguma forma nós vamos chegar perto do que é Jesus Cristo e sua obediência, mas Ele é o exemplo, Ele é o padrão. E assim como Ele veio, obedeceu e humilhou-se, renunciou a tudo que era e se entregou por amor, também eu devo renunciar a tudo que eu sou, levar tudo isso até a cruz e seguir a Jesus. Jesus, ele era Deus, ele se fez servo. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos, em resgate de muitos. Em Hebreus 5, do 8 ao 9, ele fala: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Gálatas 2 e 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A gente pode dizer que a gente tem vivido como aqueles que foram crucificados por Cristo? Que a vida que nós estamos vivendo agora já não é a nossa vida, mas é a vida de Cristo em nós? Ou simplesmente nós fazemos tudo que nós desejamos, tudo aquilo que dá na telha, né? Aí quando dá errado, oh Deus, e agora? Eu preciso deixar a minha vida lá e não mais vivê-la, mas é necessário que Jesus viva através de mim. E para isso acontecer, eu tenho que estar lá na cruz com Cristo. Se eu quero experimentar a vida dele, a ressurreição dele, eu preciso participar do sofrimento da morte dele. Só que não é isso que a gente ora, né? Não é isso que a gente fala assim, eu vou fazer uma oração hoje poderosa. Jesus, eu quero sofrer. E eu não estou falando aqui de sofrimento, que todo mundo está sujeito. Sofrimento de desemprego, sofrimento de doença, todos estamos sujeitos. O que se fala aqui é do sofrimento de se renunciar. É do sofrimento de deixar para trás o nosso direito. É do sofrimento de poder falar assim, não, mas eu podia estar me dando bem agora nessa empresa, mas não. A palavra de Deus me diz para eu seguir para esse lado aqui, eu vou para esse lado aqui. Sabe? Fala de renúncia, de sofrimento que a gente está falando, fala sobre renúncia, sobre negar-se a si mesmo, a nossa própria vontade e seguir a Cristo. Romanos 6 e 8. Eu tentei evitar ao máximo de Romanos. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aí vem o abençoado ler, né, e fala assim, com Cristo eu vou viver. Que bom. Mas tem a condicional antes. É necessário que nós, como cristãos, participemos desse processo de levar tudo que nós somos para a cruz, de tomar parte da renúncia que é o Evangelho. O Evangelho é um chamado ao sofrimento. O Evangelho é um chamado para você se negar a si mesmo e seguir a Jesus. Não é um chamado para que você tenha um gênio da lâmpada que você esfrega e você vai conseguir tudo o que você quer. Isso aqui não fala de obras. Não fala que você vai ser salvo somente se você passar a se negar a si mesmo, de realizar aquilo, enfim, não é. Isso fala de processo de maturidade cristã. Fala do crescimento cristão. Fala do que você e eu precisamos fazer a partir do momento que nós cremos em Jesus. Quando nós cremos, passamos da morte para a vida. Ponto. Agora, o que essa nova vida vai gerar em mim? Eu vou ir até a cruz, eu vou me negar a si mesmo, vou seguir a Jesus como Ele mandou que eu siga? Ou eu vou tentar arrancar de todas as maneiras possíveis a minha carne da cruz? Isso chama santificação. É um processo.
Filipenses 3, do 12 a 16, ele fala assim, ó. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Diante de tudo isso que Paulo ele fala, ele volta para olhar para si mesmo, no modo como ele vive essa caminhada, esse processo. E ele deixa alguns princípios que ele segue para prosseguir nessa caminhada, né? O primeiro, ele prossegue, ele persevera. Segundo, ele esquece das coisas que ficaram para trás. E terceiro, ele tem um alvo. Ele prossegue, esquece e tem um alvo. Prosseguir diz respeito à consciência que Paulo tinha de que ele ainda não tinha chegado no total conhecimento de Jesus Cristo. Era a consciência dele de que ele ainda não tinha obtido, não tinha sido aperfeiçoado, ele ainda não é um maduro. Aí eu pensei, puxa, se Paulo não era maduro, imagina esse careca que vos fala. Se Paulo fala assim, não que eu tenha obtido, não, mas eu prossigo nisso, eu estou caminhando, eu estou sendo aperfeiçoado ainda. Por que é que eu vou pensar de alguma forma de que isso aí eu já sei, já não tem mais nada para aprender, aqui tá bom. O problema é que a gente começa a caminhada cristã e a gente vai aprendendo. E quando a gente não toma cuidado, quando a gente não se mantém ali em humildade aos pés da cruz, a gente acaba encontrando no nosso coração aquela frase, aquilo ali eu já sei, para que eu vou mesmo? Não preciso ir todo domingo para a igreja, né? Livro de Romanos, já estudei. Efésios, já teve tal ano, não preciso mais. Alô? Essa mentalidade de que nós já alcançamos, que nós já aprendemos tudo, que já estamos num processo de, eu sou top, ela é demoníaca. Ela é arrogante. E a arrogância, a soberba, ela é o arauto da queda, né? Ela vem e anuncia a queda. Nós precisamos ter na mente de que nada sabemos. Jesus Cristo, ele é infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente possa um dia alcançar nessa vida, assim, de conhecimento dele. Há muito, muito mais. Esse status de maturidade que a gente fala aqui, que a caminhada cristã precisa nos levar, ele
só vai ser alcançado em sua plenitude naquele dia. No dia que Jesus Cristo voltar, então os meus olhos é que se fecharem e eu já não mais estiver aqui nesse corpo, que eu receber um corpo glorificado e que estiver com o meu Senhor, nesse dia, naquele dia, eu vou ser top. Top com Jesus. Naquele dia, eu estarei do lado dele. Naquele dia eu estarei livre de toda essa carne, de toda essa culpa, de toda essa falha, essa natureza corruptível. Naquele dia eu vou estar em perfeição naquele que é perfeito, em Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém, igreja? Não somente isso, Paulo ele fala que ele esquecia das coisas que ficavam para trás. Fala de não mais voltar a olhar para a minha justiça ou para os meus hábitos de bondade. Às vezes nós estamos na caminhada cristã e a gente começa a servir, começa a fazer evangelismo, começamos a praticar boas obras que para isso somos chamados, mas não é isso que nos salva. Mas nós corremos o sério perigo de começar a olhar para essas obras como assim, eu com certeza eu sou salvo, né? Porque olha só o que eu faço. Olha só como eu sirvo, né, na igreja, como eu não falto nos cultos de domingo. E a gente começa a olhar para trás novamente, e em vez de colocar a certeza de salvação em Jesus Cristo, eu começo a olhar para aquilo que eu faço para Jesus como uma justificativa ou um mérito para que eu seja salvo. É um perigo na vida cristã. Sabe, assim como os judeus buscavam de alguma forma fazer com que os cristãos que se convertiam voltassem para o judaísmo, até mesmo de uma forma meio que enrustida, né? Você precisa se circuncidar, tudo mais para que... Assim é conosco, quando a gente para de olhar para Jesus e a gente começa a olhar novamente para nós mesmos, para as nossas obras. No final da conta, a gente acaba se tornando um bando de judaizante, confiando nas obras da carne para ser merecedor de salvação. E nós não somos merecedores. Nós somos salvos sem merecimento, não há mérito. Só há Jesus. E só pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações para nos manter alerta contra esse perigo, contra esse mal, essa armadilha de colocar novamente em nós mesmos a nossa confiança, em colocar em nós mesmos a nossa fé e esperança. Hebreus capítulo 10, versículos 35 até o 39. Diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
Aqueles que retrocedem, aqueles que olham novamente para a sua própria justiça, que confiam na sua carne novamente, que acham que são bons de alguma forma, mesmo depois de terem conhecido Jesus Cristo, serão destruídos. Porque não há justiça em nós mesmos. Mas aqueles que creem, permanecem nessa fé, que prosseguem nela, esses serão salvos. Porque a sua justiça, a sua esperança está somente em Jesus Cristo. Amém? O último versículo, 16, ele fala: então somente vivamos conforme ou de acordo com o que já alcançamos. Aí você pode olhar e falar assim: então tá bom, então cada um está num nível diferente, cada um pode continuar na sua vida com Deus satisfeito com o que está, e está tudo ok. Eu olhei para isso e falei: legal, mas depois eu pensei: o que é que eu já alcancei? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tudo o que eu alcancei foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo é o padrão e é conforme Ele que eu tenho que viver. É só por graça. A vida cristã, ela não pode ser uma vida de comodismo. Ela não pode ser uma vida de mediocridade, no sentido de permanecer numa média, que está tudo bem. Meu irmão aqui do lado, ele vive assim, também posso viver da mesma maneira, está tudo ok. Amiguinho, você está fazendo isso errado. Vai dar ruim. O padrão é Jesus Cristo, Deus. É Ele que eu alcancei. É Ele que foi revelado como a imagem perfeita de Deus para nós. E é a vida dele que tem que estar em mim. E por que eu estou acomodado? Por que eu estou aqui satisfeito com aonde eu cheguei até agora na minha caminhada cristã? Por quê? Eu não tenho resposta para isso. Hoje eu postei um devocional sobre o Provérbios da formiguinha, né? Ela vive trabalhando para estocar até no verão. E eu falei: Deus, o que eu tenho estocado? O que eu tenho orado? O quanto eu tenho estudado a palavra de Deus? O quanto eu tenho me levado até a cruz e deixado a minha carne morrer? Aí eu olhei e falei: meu Deus, eu sou um preguiçoso. E o fim do preguiçoso fala que é a necessidade, é a destruição. Gente, a gente vive uma vida cristã e parece que a gente apenas aceita Jesus e não há transformação, não há santificação, não há crescimento, não há maturização, não sei. Kelly? Oi? Precisava de ajuda, mas tudo bem. Não há crescimento espiritual. A gente para no tempo, no espaço e fala: tá tudo bem, ok. Sai daqui, uma boa semana para você também, boa semana. Aí durante a semana eu não oro, durante a semana eu não pego a minha Bíblia para ouvir o que Deus tem para me falar. Muitas das vezes venho aqui para a reunião de domingo e muito bom o que o Celso falou, da hora. A gente vive uma vida cristã como aquele cara que Tiago fala que ele olhou no espelho
viu a si mesmo, né? Aí se vira e se esquece de quem é. A gente vem aqui, se olha todo domingo, quando se deveria olhar todos os dias, cada momento, né? Através da luz da palavra de Deus, revelando que nós somos pecadores necessitados. E quando saímos daqui, não praticamos. Quando saímos daqui, simplesmente esquecemos de como somos pecadores. Aí nos ocupamos com os nossos trabalhos, nos ocupamos com os nossos círculos sociais, nos ocupamos com qualquer outra coisa, menos a nossa vida espiritual. E se há alguma coisa que você precisa levar daqui hoje, gravado firme e forte na tua mente, no teu coração, que nós precisamos viver, é que nós precisamos viver conforme o que já alcançamos. Precisamos viver conforme Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo foi alcançado também para esse processo, ele fala. Porque para isso também fui alcançado. Para quê? Para se parecer com Jesus Cristo. E se parecer com Jesus Cristo é participar do sofrimento. É se negar a si mesmo, é pegar a sua cruz e seguir. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Jesus Cristo. Amém, igreja?